E é isso. Iniciamos então nossa 20ª aula de hoje, um assunto aí que está dando uma audiência violenta aqui no seu Mac. Muitos alunos, né, do Brasil inteiro acompanhando esta série do sistema de gerenciamento eletrônico M3.8.2 da Audi A3 1.8, ou seja, um carro que está aí no mercado, tem bastante, não é um carro super popular, mas é um carro que já vem realmente, né, participar, né, do nosso dia a dia da oficina, do auto center, automecânica, autoelétrica, centro de reparação automotiva, né, já está no nosso dia a dia, o Audi A3, e nesse caso, A3 1.8. Aula de hoje, o quarto encontro dessa sequência da Audi, sensor parte 1. Então iniciamos na aula de hoje os sinais de entrada que a ECU recebe, e não são poucos, né? É um sistema muito moderno, esse 382, né? 3.8.2, fabricado pela Bosch, um sistema Motronic, ok? Que tem aí muitos parâmetros, muitos sinais de entrada para adequar o mapeamento. Ou seja, funciona muito, mas muito, com os sinais de entrada. E diga-se de passagem, né, funciona muito bem, realmente. É um sistema multiponto, sequencial, com controle de avanço, tudo digital, com 2 sensores de detonação, veremos, né, no decorrer das aulas ainda, de sinais de entrada, né? E temos o quê? Essa necessidade de aprendizado, ou seja, realmente estar de olho e aprendendo o que está acontecendo. Bom, aula passada, o nosso assunto foi realmente o subsistema de combustível, tá? E aí nós veremos o quê? Teremos justamente hoje sinais de entrada, tá? Então é o quê? Aula passada falamos sobre bomba, falamos sobre regulador de pressão, filtro dentro do tanque, filtro fora do tanque, ok? A pressão do sistema de 3,5 bar, ok? Ou seja, tem regulador de pressão com compensação de vácuo, né? Ou seja, em marcha lenta a pressão é 3,5, nas acelerações vai subir um pouquinho, tá? Não é de 3 a 3,5, tá? É de 3,5 a 4 bar, né? Nessa linha. Então você tem realmente alguns parâmetros para serem adequados, tá? Para serem medidos. E o subsistema de combustível é, sem dúvida nenhuma, a maior parte dos problemas, né, desse sistema, bomba, regulador, injetores, ok? Bom, uma vez passado e já compreendido este subsistema, que é o de combustível, tá? Veremos hoje, em nosso quarto encontro, tá? Rotação e PMS, o sensor de rotação do motor, que ao mesmo tempo que o módulo conta, né, a rotação do motor, também identifica o PMS, tá? E sensor de temperatura do ar admitido. Então são as informações que veremos na aula de hoje. E a nossa diagramação da aula, né, já está aí, ó, começando a ter mais asterisco, né? Que é justamente a marca que eu faço quando nós já falamos do assunto. Então vejam os sinais de entrada para a ECU, massa de ar, rotação em PMS, já tem um asterisco, né, a aula de hoje. Temperatura de ar, também com asterisco. E aí veremos ainda temperatura de arrefecimento, lambda, fase, detonação, que são 2, posição da borboleta. E os atuadores do lado direito, as peças comandadas pelo módulo. Ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, muito importante ignição nessa linha, canister, atuador de marcha lenta e ainda bomba elétrica que nós já vimos
também nos encontros aqui no seu universo do mecânico. Telinha de vocês, introdução. Iniciamos as aulas sobre os sinais de entrada da Audi A3, com os detalhes sobre o importante sinal de rotação do motor, ok? É muito importante nessa linha mesmo, e o sensor de temperatura do ar admitido. Então vamos ao Audi A3 1.8. A todos sejam bem-vindos, né? O pessoal da Automecânica Porto Belo e também dá um alô pro pessoal de Campina Grande, Paraíba, né? O Araújo da Carburama. Então um abraço, sejam bem-vindos também a esta aula do Audi A3. Está aí na telinha de vocês, né? Então veremos as informações de rotação, EPMS e ainda temperatura do ar admitido. Vamos lá. Rotação do motor. É a base de sinal de funcionamento da ECU M 3.8.2, uma vez que é necessária pelo menos esta informação para termos o tempo de injeção e avanço de ignição base do sistema da Audi A3. Então, para aí, raciocinar um pouco por que neste carro sinal de rotação é importante. Pessoal, uma questão de fabricante, uma questão de projeto, ou seja, de como que foi feito esse sistema. Ou seja, temos na memória do módulo, né, a parte de mapeamento. A memória que contém ali os valores de sensor de massa de ar, rotação, temperatura, borboleta, fase, etc. Com essas informações, há um cruzamento desses sinais e aí se encontra um mapa. Ou seja, qual será o tempo de injeção, quanto teremos de avanço de ignição. Bom, para ativar o que nós chamamos de informação base, tá? Tempo de injeção base, avanço de ignição base, nesse sistema se faz necessário pelo menos o sinal de rotação do motor. Ou seja, é a informação necessária, básica para tudo funcionar. Ah, vai funcionar só com RPM? Vai funcionar bem mal, mas funciona só com o sinal de rotação do motor. Vai ficar super quadrado, mas funciona, tá? Então, é o que nós chamamos de sinal base, ou seja, base não é base de básico, tá? É base de alicerce, de inicial, tá? Por isso que é chamado de tempo de injeção e avanço de ignição base, tá? Claro, falar sobre o motor 1.8 aqui da Audi, né? Porque eu quero falar onde está esse sensor, né? Onde está fixo o sensor de rotação do motor da Audi A3, tá? Pessoal, é muito semelhante ao Golf, tá? Golf, Audi A3 são carros com a mesma plataforma, né? E em muitos casos até o mesmo motor, tá? Em muitos casos até a mesma injeção eletrônica, tá? Bom, posição cambota. Que nome estranho é esse então, hein? Posição cambota. Com este nome estranho, temos a base inicial do sensor de rotação do motor da Audi. Ou seja, um sensor que é de rotação do motor e ainda apresenta o PMS, ponto morto superior, para a ECU. O que é o cambota? O eixo de cambota, pessoal, no motor. É o eixo virabrequim, ou girabrequim, ou árvore de manivelas. É o eixo cambota, né? Popularmente também conhecido, né? Principalmente na linha Mercosul, né? É conhecido como cambota, a árvore de manivelas, o virabrequim ou o girabrequim. Onde esse sensor vai estar apontando? Para o virabrequim, pessoal. Sim, o eixo de baixo do motor, que dá 2 voltas
para termos o motor numa volta completa. Ou seja, passou por todas as fases de admissão, compressão, combustão e escape, todos os 4 cilindros. Então ele vai apontar para onde? Para o virabrequim, para o eixo de cambota, né? Esse é o sinal que será aí passado, né, para ECU. Bom, como que é esse sensor na linha Audi, pessoal? Tá aí o modelo na tela de vocês. Poxa vida, é um sensor de rotação, parece com de vários outros carros. Realmente, parece muito com outros carros, mas é específico para esse sistema, para esse motor 1.8, né? Sistema 3.8.2, né? Ah, lembra da linha Fiat? Lembra. Lembra da linha GM? Lembra. Mas distância dele, comprimento do cabo e o encaixe do conector elétrico não são iguais. Claro, o do Audi vai ser aí igual do Golf, igual do Passat, né? Tudo bem. Mas não vai comparar ele com o GM, com o Fiat, com o Ford. Teremos algumas diferenças aí no meio do caminho, tá? Estão vendo o sensor? Temos um sensor do tipo indutivo. A pontinha dele ali, ó, tem o quê? Um ímã permanente. Ele é parafusado no bloco do motor. Por isso que ele tem um anel O-ring. Estão vendo ali um anel O-ring? Vermelhinho? Por que tem um anel O-ring? Para vedar o bloco do motor. Para que não vaze óleo, né, pessoal? Por ele, né? Obviamente. Temos ali, ó, um anel O-ring vermelho, né? Meio alaranjado ali, que é para fazer a vedação. Ele é fixo com um parafuso só na lateral do bloco do motor, embora ele tenha um rebaixo, né? Vai ficar bem encaixadinho e o anel O-ring veda justamente neste rebaixo do bloco do motor. O cabo é um cabo blindado, podem ver, os fios não são aparentes, então é um cabo blindado com malha de aterramento. Como assim? Esse cabo do sensor, pessoal, ele tem uma malha por fora. Veremos já já que tem 3 fios no conector do sensor. 3 fios ali, ó, na pontinha do conector branco ali. Desses 3, só se usa 2. Para o sensor, só usa 2. E esse terceiro é a malha de aterramento. É igual aí um cabo coaxial de antena de TV, né? Você tem uma malha trançada, né, por fora. E essa malha está aterrada. Qual é a finalidade? Minimizar ou até eliminar a influência de campo magnético nos fios do sensor. Essa é a função da malha negativa ao redor do cabo do sensor. Tá? Vamos lá. Falar então sobre esse sensor agora para vocês. O sensor de rotação. Localizado na lateral do bloco do motor, posicionado de forma perpendicular à roda dentada, fixa no virabrequim, temos um sensor do tipo indutivo, sem ajuste inicial. Ou seja, temos o quê? Um sensor fixo no bloco, que não tem regulagem, nem de ângulo, nem de distância. É uma posição fixa. Pessoal, é um bloco furado e ele está ali, ó, fixo no bloco. A distância entre ele e a roda dentada, vemos já já a roda dentada, é fixa. Você não enxerga, você também não mexe nessa distância. Tá? E ele é do tipo indutivo, ou seja, tem uma bobina interna junto com um ímã. Ou seja, o tempo todo ele é ímã. Não podemos nos esquecer disso. Tá? E a função desse sensor, então? O que passa a nível de função do sensor de rotação do motor? Bom, você está dizendo, né? Rotação do motor. Diz o quê? A RPM, as rotações por minuto. E esse sinal é para a injeção eletrônica, é para o painel de instrumentos. Afinal de contas, temos
contagiros no painel, não tem o tacômetro no painel? Temos. Outros módulos também usam essa informação. Como assim outros módulos? Tem rede CAN esse carro? Ele tem uma rede de comunicação entre módulos. Não chega a ser uma rede CAN, mas ele tem uma comunicação entre módulos. Por exemplo, câmbio automático está interligado. O câmbio automático, tendo um módulo eletrônico, também vai precisar dessa informação da rotação do motor para adequar as trocas de marcha, as reduzidas de marchas, né? Painel de instrumentos também precisa dessa informação, né? Estão vendo aí na telinha de vocês, ó? Estão vendo o contagiros do motor? Está aí, ó. É o contagiros, né? O tacômetro, né? Do veículo. Eu coloquei a seta aí, pessoal, no odômetro, hein? Ó, o tacômetro está do outro lado, hein? Não vão confundir, hein? Estão vendo aí o painel de instrumentos da Audi. Do lado direito, temos o odômetro, né? O que marca a velocidade do veículo. Do lado esquerdo, o círculo grande, temos o tacômetro, o contagiros do motor, que vai de 0 até 7.000 giros, né? 6.000 na linha branca, né? Acima de 6.500 já entra na faixa vermelha, né? De excesso, né? Ou sobregiro do motor. Tá? Vou falar então sobre a função, né? Esse sinal em si, o que ele tem de função para o sistema. Tá? Esse sensor tem a importante função de informar para a ECU a passagem de dentes da roda dentada do motor. E a ECU, por sua vez, faz a contagem desses dentes, identificando a rotação e PMS do motor. Pessoal, entenda o seguinte, o sensor não manda para o módulo o valor da rotação. Ó, o sensor manda para o módulo, por exemplo, motor está a 900 RPM. Opa, motor agora está com 1.000. Agora 1.200. Agora 3.000 giros. Caiu para marchante de novo. O que o sensor faz? Simples. Apenas lê cada passagem de dente da roda dentada de frente ao sensor. Cada um que passa, ele manda um sinal elétrico. O módulo, pessoal, vai, ó, vendo o relógio e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai contando os dentes. E sabe, exatamente, nessa contagem, consegue converter isso para um valor de rotação do motor. Entenderam isso? Não é igual um sensor, por exemplo, de massa de ar. Passou o ar, ele manda para o módulo um sinal em tensão, ó, tá tantos volts, que o módulo vai saber que esses tantos volts é tanto de ar que está entrando no motor. Não é igual um sensor de borboleta, que ele indica em volts para o módulo 2,5 volts. E o módulo sabe que 2,5 volts é mais ou menos borboleta meio aberta, 50% aberta. Aqui, pessoal, ele faz o quê? Só manda um sinal por dente que passa, de frente a ele. Claro, quanto maior a velocidade, mais rápido será essa contagem. Serão mais dentes dentro de 1 minuto. Muito mais. E aí o módulo só faz uma coisa. Sabe o que o módulo de injeção faz? E faz muito bem. E faz muito rápido. Simplesmente ele conta. Isso mesmo. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conta. Ele vai contando. E isso vai sendo contabilizado a cada volta do motor. E a precisão que o módulo tem com os dentes da roda dentada, pessoal, que são muitos, é muito grande. Ao invés de ter ali, né, como num distribuidor, 4 sinais por volta do motor, com a roda dentada, teremos aí 120 sinais por volta do motor. 120. Tá? Então, a precisão é muito grande. Tá? Por outra,
né, comparação, temos o quê? A distância entre um sinal e outro é pequenininha. Imagine 4 sinais por volta do motor, como um distribuidor, por exemplo, nós temos um sinal a cada 90 graus. Com a roda dentada, é um sinal a cada 3. Pessoal, eu disse 3 graus de giro do motor. Olha a diferença, de 3 para 90. É muita diferença. E com isso temos o quê? Uma precisão muito grande de funcionamento do motor. Porque o módulo consegue identificar tanto a rotação como a fase com uma grande precisão. Tá? Vamos lá. E a ligação deste sensor, né? Estão lembrados que eu falei? 3 pinos. Vejam aí na telinha, ó. O sensor novamente, a ponta dele que é um ímã permanente, o cabo blindado. Lembrem-se, esse cabo ele é preto por fora, é uma capa. Por baixo da capa temos uma blindagem de aterramento, tá? E os 3 fiozinhos ligados ao chicote da injeção eletrônica. E o que nós temos ligado nesses 3 fios? Exatamente o funcionamento do sensor está aí. São 3 pinos ligados ao chicote do veículo, sendo pino 1, o que eu falei? Que temos um dos pinos aí. Pino 1 é o aterramento do sensor. Pessoal, esse aterramento não é para o sensor funcionar. É para ele não sofrer interferência. Tanto é, sem esse aterramento aí, pessoal, quebrou o fio do chicote, esse aterramento. O motor funciona? Funciona. O sensor vai funcionar. Por quê? É um fio de aterramento da malha. Não é aterramento para funcionar o sensor. Ele não precisa disso. Porque ele tem um ímã e uma bobina interna. Toda vez que diminui a distância entre o sensor imantado e o dente da roda dentada, gera um pequeno sinal. Gera. O módulo, pessoal, basicamente faz o quê? Só a contagem. Tá? Ele só faz a contagem. Não é igual o sensor Hall que precisa de positivo, negativo. Aqui não. Cada vez que passa um dente perto, ele gera o campo magnético. Ele gera um sinal elétrico de baixa intensidade. Tá? Entenda bem que é de baixa intensidade. Bom, se o pino 1 é aterramento, podem ver que o pino 1 não está ligado no módulo, né? Compreenderam, pessoal? Ó, caiu a ficha. O pino 1 não está ligado no módulo. É um pino de aterramento. Pô, mas aterramento do sensor. Aterramento da malha negativa que vai ao redor, né, do cabo do sensor. Porque assim no meio nós temos os 2 fios bem protegidos. Tá? Pino 2 está ligado à ECU, né, ao módulo, pelo pino 63. Pino 3 também ligado na ECU, pino 56. Então são os 2 pinos que nós temos a ligação aí do sensor de rotação do motor. Bom, se ele é indutivo, dá para testar? Claro que dá. Com um osciloscópio eu vejo o sinal dele, sim. Ah, esse que opinou mais, nós não temos osciloscópio. Tá bom. E multímetro, você tem? Tenho. Dá para colocar em volts ou em ohms? Ah, em ohms dá, é facinho. Tá aí, pessoal. Aqueles 2 pinos, pino 2 e 3 do sensor, meço a resistência dele. Tem que dar de 480 a 1000 ohms. Então é assim, com a peça fria vai ser próximo de 480. Com a peça quente já vai ser próxima de 1000 ohms. Então é uma variação aí do sinal do sensor. Quando estiver medindo a resistência, faremos o quê? Peça ajuda para um companheiro da oficina. Enquanto está segurando o conector, medindo o sensor, pede para alguém movimentar o cabo do sensor. Porque
É comum termos um sensor com fio quebrando dentro da capa. Você não enxerga. Mas na resistência, opa, teremos uma grande diferença de sinal. Então o que? Meço a resistência e peço para o companheiro mexer o fio, movimentar para lá e para cá. Não pode ter variações no sinal, na resistência do sensor. Uma dica simples? Mas que já ajuda bastante, né, pessoal? Bastante. Vamos lá. Mais uma dica aqui da nossa aula. O sinal do sensor de rotação do motor é prioritário para o sistema M3.8.2. Assim, qualquer falha neste componente irá causar o não funcionamento do motor. Um teste bem simples é a leitura dos sinais. O que é isso, pessoal? Tem scanner? Tenho. Liga em leitura no scanner. Tá vendo lá a rotação do motor? Tá zero. Tá. Dá partida no motor e fica no scanner. A rotação do motor tem que começar a marcar. Durante a partida, a RPM fica aí próxima a 200, 250 RPM. Na partida! E lá no scanner você enxerga isso também. Está lá em leituras, rotações do motor. Você vê lá a rotação 200, 250 RPM. Tá? Então, já ajuda você raciocinar. Opa, eu tenho scanner? Tenho. Vamos ver se o sinal do sensor está bom. Você vê por aí. Bom, outro detalhe qual é? Sempre quando falta o sinal de rotação do motor, não temos pulso dos injetores, ou seja, só chega positivo, não pulsa os bicos, e não teremos também o pulso, o mapeamento da ignição. Então corta-se os dois, tanto centelha quanto combustível. Ok? Vamos a um rápido intervalo e volto na sequência falando sobre a roda dentada aqui do Audi A3. Até já!